Hoje, nesse domingo de Páscoa, essa data tão especial, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que vai ser muito interessante. O tema da mensagem hoje é uma pergunta fundamental. Uma pergunta fundamental. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João. O Evangelho de João, o capítulo de número 20, a partir do versículo de número 10. João 20, 10. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 10. Nós vamos ler até o 16. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Até aí. Eu quero chamar a sua atenção nessa conversa entre Jesus e Maria Madalena, para a pergunta que Jesus faz a ela, que é: a quem você está procurando? Quem você está procurando? Eu acho essa pergunta fundamental na vida de todo cristão, essa pergunta fundamental na vida de todo ser humano. Principalmente, ela foi fundamental na vida de Maria Madalena naquele exato momento, apesar de nós pensarmos que é uma pergunta totalmente sem sentido no ambiente que ela estava e no discurso que o evangelista coloca justamente essa pergunta. Aqui, Jesus acabava de ser crucificado, ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ele morreu na sexta. No sábado, eles guardaram, como todo bom judeu guarda o sábado, eles guardaram o sábado para a glorificação do nome do Senhor. E no domingo de manhã, então, as mulheres, ainda de madrugada, vão até o sepulcro, chegam até o sepulcro e encontram a pedra rolada. Eles encontram o sepulcro aberto. E vindo também os discípulos, Pedro e João, correndo para escutar aquilo que já tinha chegado até eles pelas próprias mulheres, de que o sepulcro estava aberto e o corpo havia sido roubado, eles vêm correndo, as mulheres também vêm junto, chegando ao sepulcro, eles confirmam que o corpo não está mais ali, os lenços que Jesus, as faixas que enrolavam o corpo de Jesus estavam no chão e o lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado em cima da pedra. Eles ficam perplexos diante daquela situação, imaginando que provavelmente o corpo havia sido roubado, provavelmente pelo próprio governo, a fim de evitar que houvesse alguma insurreição, ou que os seus seguidores se rebelassem, ou que os próprios seguidores talvez o roubassem. Era o medo do governo. Mas,
com toda aquela dificuldade diante deles, eles então voltaram para o lugar onde eles estavam se refugiando, e Maria Madalena, ela fica ali, do lado de fora do sepulcro, olhando ali para dentro, profundamente entristecida, chorando, desesperada por querer saber aonde está o corpo, ou onde estava o corpo do seu mestre. E, de repente, ela observando no fundo do sepulcro, ela percebe que existem duas figuras inusitadas. Dois homens sentados, um à cabeceira e um aos pés do lugar onde Jesus havia sido posto. E eles perguntam para ela, por quê? Por que você está chorando? Primeiro, é uma pergunta óbvia. Ela estava chorando porque Jesus havia morrido e agora Jesus não estava mais lá, o corpo foi roubado. Aonde está o corpo do mestre dela? É uma pergunta óbvia. E ela vai responder, então, olha, roubaram o corpo do meu mestre, tiraram o corpo do meu mestre daqui. Eu não sei aonde foi colocado. Quando ela se vira, existe um outro homem, uma outra figura, um terceiro personagem no meio, que se faz presente ali. E ela pensa ser o jardineiro, o cuidador daquele local. E ele pergunta para ela, por que você está chorando? A quem você procura? Quem você está procurando? E ela fala, olha, será que foi você que pegou? Foi você que tirou o corpo do mestre daqui? Porque se foi você que tirou o corpo do mestre daqui, me fala onde você colocou. Me fala onde você pôs, porque eu vou lá pegar, eu pessoalmente, vou lá, pego ele e arrumo. Eu vim aqui justamente para isso, para arrumar o corpo dele, para que ele pudesse ter o tratamento como qualquer morto naquela época tinha. Nós viemos aqui prestar todas as nossas condolências. Então ele vai chamá-la pelo nome. E quando ele a chama pelo nome, parece que a sua visão se abre e ela percebe. Ela percebe que é Jesus e ela fala, mestre, Rabone, que é Rabi. Eu te reconheço, eu sei quem tu és. Mas Jesus também faz uma pergunta para ela que é muito incomum. Ele pergunta para ela, quem é que você está procurando? Bom, se ela está naquela hora do dia ou da manhã, dentro de um sepulcro, chorando porque roubaram um corpo, é lógico então que ela está chorando pelo corpo que foi roubado, e o corpo que foi roubado é o corpo de Jesus, logo ela está chorando por Jesus. Ela queria saber aonde está o seu mestre. Ela estava procurando o corpo de Jesus de Nazaré. É isso que ela estava procurando. Simples. O corpo de Jesus de Nazaré. Isso fala muito comigo porque a pergunta de Jesus, ela supera aquele ambiente. Ela vai além daquele momento. Ela supera a visão de Maria simplesmente do fato imediato que ela está vivendo. E toca na percepção espiritual dela e na maneira como ela enxergava a vida. Essa pergunta é tão importante que ela transcende, ela vai além dos tempos de Maria, da vida de Maria, chega até os nossos tempos e toca a minha vida e a sua vida. E eu poderia, de uma maneira bem contundente, fazer a mesma pergunta a vocês e a mim próprio, dizendo, quem é que nós estamos procurando? A quem nós estamos procurando? Entenda uma coisa, todos nesse mundo estão à procura de alguma coisa. Todos estão à procura de alguma coisa que possa fazer com que essa vida valha a pena. Todos nós estamos à procura de sentido para essa vida. E a Páscoa é o tempo perfeito para pôr em discussão a nossa procura mais fundamental, que é justamente a procura pelo sentido da vida. A Páscoa nos revela o verdadeiro sentido da vida. Nós procuramos sentido para a vida em muitas coisas. Nós procuramos sentido da vida
em ter coisas. Nós procuramos sentido para a vida em nos tornar alguma coisa. Em ter coisa no sentido de angariar bens, de conquistas pessoais, de abastecer os nossos celeiros com aquilo que se apresenta diante de nós como nossa vontade. Nós achamos que a realização, a concretização das nossas vontades, dos nossos desejos de ter alguma coisa pode trazer sentido para essa vida. Mas nós descobrimos com o passar dos anos, e quanto mais anos nós temos, que nada pode, de fato, preencher o vazio existencial que há no nosso coração. Nenhum tipo de matéria, nenhum tipo de bem pode preencher o buraco existencial do nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, nós procuramos, então, alguma coisa, ou o sentido da vida, em nos tornarmos alguma coisa. Sendo assim, nós queremos créditos, nós queremos títulos, nós queremos ser vistos, nós queremos ser lembrados, nós queremos nos tornar alguma coisa que faça sentido não apenas para nós, mas também para outras pessoas. E nós achamos que nos tornando alguma coisa, a vida vai fazer sentido. O grande problema disso é que no fim da vida nós descobrimos que nada fez sentido. Nada. Nós procuramos sentido também em experimentarmos emoções satisfatórias e duradouras. Nós queremos sempre experimentar emoções diferentes, sentimentos diferentes. E esse tipo de necessidade humana faz com que surjam no nosso tempo grandes doenças, grandes males que assolam principalmente a alma humana. Por exemplo, a depressão. Tudo isso é a necessidade de sentir e experimentar. É claro que nós sabemos que a depressão tem os seus fatores ligados também a questões fisiológicas, mas muita coisa a respeito da depressão é simplesmente a necessidade de você sentir algo diferente. E quando você não consegue sentir algo diferente, então você acaba caindo nessa depressão sentimental, nesse buraco, nesse vazio emocional. Esse tipo de experiência emocional duradoura é tão comum nos nossos tempos que nós vemos isso refletido na necessidade das pessoas de comprar alguma coisa, de comprar mais coisas. E as pessoas sempre querem comprar mais, e comprar mais, e comprar mais, e comprar mais. E quando você percebe, a pessoa ela está comprando o mesmo produto várias vezes. Ela tem, às vezes, o mesmo sapato, 3 do mesmo sapato. Ele, às vezes, tem uma ferramenta em casa, mas ele tem 3 do mesmo material. Começa a haver uma compra compulsiva. Tudo isso porque as pessoas, elas não se satisfazem mais em ter, mas agora elas estão buscando sentido simplesmente na emoção e no sentimento de prazer de comprar. Elas não compram mais para ter, elas compram para sentir. Esse fato é tão especial que cada vez mais nós temos pessoas buscando novas sensações na utilização de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, na tentativa de produzir emoções, sentimentos duradouros, através de uma droga, através de um comprimido, tentar manter bem o seu estado emocional de forma mais prolongada.
Nós vemos que até mesmo a religião é afetada por isso. As pessoas, elas vêm à igreja para sentir. Elas querem sentir alguma coisa. Elas precisam sentir alguma coisa. Aí a religião, a espiritualidade, ela já não é apenas algo que toca a razão e produz a emoção. É algo que permanece simplesmente no campo do emocionalismo, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais superficiais na sua fé. Elas não querem mais saber sobre os fundamentos da sua fé. Elas apenas querem sentir algo por meio daquilo que elas dizem ser a sua expressão de fé. Nós procuramos sentido em tudo, irmãos. Nós procuramos sentido até em filosofias que afirmam a inexistência de todo o sentido da vida. Não é uma nem duas pessoas que dizem que o sentido da vida é justamente esse, de que a vida não tem sentido. E quando você afirma que a vida não tem sentido, o que você está dizendo é que você pode viver alheio às leis morais, éticas, e você mesmo fazer as suas próprias leis, tentando amenizar a sua consciência contra uma série de eventos que te condenam e condenam a sua mente e que podem inibir os seus desejos de conquista, porque você sabe que você vai esbarrar no direito de outra pessoa a qualquer momento, e quando você esbarra no direito de outra pessoa, em qualquer momento que seja da sua história, da sua vida, você vai perceber, irmãos, que o sentido da vida, ele existe. Ele existe quando a outra pessoa expressa o seu ponto de vista, quando a outra pessoa expressa as suas convicções, quando a outra pessoa expressa a sua moralidade, quando a outra pessoa expressa a sua ética, e você descobre que mesmo você dizendo que a vida não tem sentido para você, você esbarra e tem que assumir que a vida da outra pessoa, que diante de você está apresentando as suas convicções, a sua ética, a sua moral, faz com que a sua vida tenha que se moldar a uma realidade, a uma verdadeira realidade de que cada um de nós aqui serve, ou nem serve, mas está dentro de uma organização maior, um organismo maior, aonde o sentido da vida não está em simplesmente eu negar a minha própria existência ou aquilo que ou o direito das outras pessoas, ou o respeito pelas outras pessoas, ou o respeito que as outras pessoas têm de pensar diferente de mim, e a negação de que outras pessoas elas têm uma moral, uma ética, e que elas têm pressupostos diferentes do meu, não faz com que eu me torne melhor do que o outro, a ponto de poder negar que a vida dele tem que fazer sentido para mim, de que a vida dele precisa ganhar um tom diante de mim, que a vida dele precisa ser respeitada por mim. Esse é o fato, porque quando eu digo que a vida, ela não tem sentido algum, eu estou falando não apenas que a minha vida não tem sentido,
Eu estou falando que a vida de ninguém aqui tem sentido. E se a vida de ninguém tem sentido, eu posso passar por cima da vida de qualquer um, irmão. Mas nisso eu vou descobrir que o sentido da vida está aonde o seu direito começa, aonde a sua vida começa, aonde você começa. Porque eu esbarrando em você, eu vivendo junto com você, faz com que limites sejam impostos e com que a vida comece a ter sentido. Sentido relacional. Sentido no desenvolvimento dos nossos relacionamentos. Sentido no compartilhar da nossa fé. Sentido no compartilhar da nossa existência. Sentido no compartilhar da nossa vida nos âmbitos mais simples possíveis. Faz sentido quando nós nos relacionamos, quando nós encontramos uma outra figura diante de nós e a outra figura ela passa a ter significado, sentido para nós. A humanidade, irmãos, ela tem negligenciado durante todos esses anos que o ser humano por si só precisa de sentido. Que o ser humano, ele precisa de sentido nos seus relacionamentos. Ele precisa ter sentido na sua individualidade. Ele precisa ter sentido na sua essência mais básica, quando ele olha para ele mesmo, para dentro do seu coração, ele olha para a sua própria história e diz para si mesmo: eu preciso ter sentido. O que eu faço precisa ter sentido. O grande problema é que nós transferimos a pergunta e nós fazemos a seguinte pergunta: o que é que faz a vida ter sentido? Essa é a nossa pergunta. E quando nós fazemos a pergunta no que é que a vida faz sentido, ou o que é que pode fazer a vida fazer sentido, nós estamos pensando que a vida, para fazer a vida ter sentido, eu preciso ter, ser, fazer, ou conhecer, ou sentir. Porque depende de mim. Porque fazer com que a vida tenha sentido depende de você. Mas essa não é a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus não é o que pode fazer a vida ter sentido. A pergunta de Jesus é quem. Não é o que você está procurando, mas é quem você está procurando. Esse é aquele que pode dar sentido a todo o resto. Sentido aos nossos relacionamentos. É somente Jesus que pode fazer com que nós enxerguemos o nosso próximo diante de nós mesmos. É somente Jesus que pode fazer com que nós nos enxerguemos como nós devemos nos enxergar. Pense comigo, irmãos, a esperança dos discípulos naquele momento, no momento daquela pergunta, havia falhado completamente. O mestre estava morto, Jesus estava morto, agora o seu corpo havia sido levado, ou seja, parecia que tudo estava perdido, a escuridão tomou conta do coração dos seus amigos mais próximos e a fé parecia vacilar. Maria, ela cria em Jesus, ela cria sim em Jesus, mas a fé dela não podia alcançar a realidade de que a morte podia ser vencida. Ela não podia pensar que a morte podia ser vencida. Jesus já havia vencido a morte em outras situações. Ele havia ressuscitado amigos, ele havia ressuscitado pessoas, ele havia ressuscitado jovens, ele havia feito coisas extraordinárias desse tipo. A grande questão é que a vitória de Jesus sobre a morte, naqueles casos, foi uma vitória de fora para dentro. Jesus estava do lado de fora da morte.
Então, do lado de fora, ele chamou aqueles que estavam dentro da morte para a vida. Mas agora, a coisa é diferente. Jesus está do lado de dentro da morte. E como vencer a morte pelo lado de dentro? Como vencer a morte depois que a morte já te abraçou? Essa era a grande questão que superava a fé de Maria Madalena. Como é que Jesus vai poder vencer a morte, sendo que ele já está morto? Era difícil entender a morte, ou a vitória sobre a morte nesses padrões. Era difícil entender que a Páscoa, a nossa Páscoa, significa que a morte perdeu a luta contra a vida. Era difícil entender tudo isso. E com essa pergunta nós aprendemos, irmãos, algumas coisas. Algumas coisas fundamentais a respeito da Páscoa. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a Páscoa nos ensina que Jesus é Deus. De uma forma bem simples, nós aprendemos, através da Páscoa, que Jesus é Deus. A vida de Jesus, irmãos, ela foi uma vida extraordinária. Ele fez coisas extraordinárias. Desde quando ele iniciou o seu ministério, os seus discípulos observaram aquele homem fazendo coisas extraordinárias. Ele multiplicando os alimentos, viram ele curando enfermos, viram ele fazendo os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, viram ele ressuscitando os mortos, viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. E a morte de Jesus, irmãos, não era simplesmente um acontecimento desconexo de todo o plano de Deus. Ou seja, a morte de Jesus não foi algo que aconteceu à revelia da vontade de Deus. A morte de Jesus não foi algo que aconteceu e que foi promovido pelos inimigos de Jesus. A morte de Jesus não aconteceu porque um bando de soldados chegou à noite e prenderam Jesus. A morte de Jesus não aconteceu porque um dos seus discípulos o traiu por 30 moedas de prata. A morte de Jesus não aconteceu porque Pilatos se eximiu da sua responsabilidade e então entregou Jesus por pura corrupção para ser crucificado. A morte de Jesus não aconteceu porque homens maus se levantaram por causa da sua corrupção religiosa para poder prender Jesus, crucificar Jesus e matar Jesus no alto daquela cruz. A morte de Jesus não aconteceu por isso. Nós precisamos entender que a morte de Jesus aconteceu porque ele quis. A morte de Jesus acompanha todo o resto da história de Jesus. A morte de Jesus acompanha todo o resto da vida de Jesus e aquilo que ela nos ensina. E a vida de Jesus nos ensina que ele fazia o que ele queria. E que não existia poder e não existia realidade que pudesse suportar a sua vontade. Seja natural ou seja sobrenatural, tudo se dobrava à sua vontade. Porque se fossem fatores naturais que estivessem contra ele, ele superava a todos, como por exemplo, uma grande tempestade no mar da Galileia, e então o barco estava quase indo a pique, ele se levanta e diz, acalma, acalma. E tudo então faz grande bonança, mostrando que não existe nenhuma realidade natural que Jesus não possa controlar, que não esteja debaixo da organização da sua vontade. Sejam fatores sobrenaturais que dominam o mundo e que tentam colocar o mundo debaixo da maldade, como por exemplo os demônios. Quando Jesus ele desce do barco e um demônio que ninguém podia deter e que ninguém podia manter preso, sai correndo até ele e diz, já vieste aqui nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus vivo.
Então se ajoelha diante dele e ele manda com que aqueles demônios fossem embora, e aquele homem que parecia viver uma realidade intransponível pôde então viver uma nova vida, mostrando que os poderes espirituais do mal também sucumbem diante da sua vontade. Mas não só os poderes espirituais da maldade, todo e qualquer poder espiritual está debaixo da vontade de Cristo, porque é ali, no Getsemane, quando ele está sendo preso, que os seus discípulos tentam fazer alguma coisa. Pedro corta a orelha do soldado, ele vai lá, coloca a orelha do soldado no lugar de novo, e ele diz: olha, mas espera aí, o que vocês estão querendo fazer? Se eu quisesse me livrar, se eu quisesse sair daqui, eu clamaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos aqui agora para me livrar. Mostrando que seja terra, seja inferno ou o céu, estão sob o controle da sua vontade. A morte de Jesus não é um evento isolado. Na verdade, a morte de Jesus ela é o ápice de todo o ministério de Cristo na terra. É o ponto mais alto do plano de Deus para toda a humanidade. Irmãos, a morte de Jesus também foi vontade de Jesus. Não foi ninguém que tirou a vida dele. Ele a entregou. Foi ele quem deu a sua vida. Foi ele que se entregou no alto daquela cruz para morrer no meu lugar, no seu lugar, em nosso favor. Para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Para que nós pudéssemos encontrar sentido para a vida, para que nós pudéssemos nos relacionar novamente e os nossos relacionamentos fazerem sentido, para que eu pudesse enxergar você diante de mim e você enxergar o seu irmão diante de você e cada um de nós pudesse passar a fazer sentido um para o outro e que a sua ética, a sua percepção de mundo, a sua vontade, os seus sonhos, a sua moral pudesse então também fazer sentido diante de mim, a ponto de eu respeitar você como você é. A ponto de eu respeitar a sua humanidade, a ponto de eu respeitar você como ser que você é. É por isso que Cristo morreu. Quando ela perguntou, ou quando Jesus perguntou a ela, quem você veio procurar? Ela foi procurar ali, sabe quem? Um homem que viveu extraordinariamente. Mas quando ela chega no túmulo, ela não encontra um homem que viveu extraordinariamente. Ela encontra um Deus. Essa é a grande diferença, irmãos, da maneira como muitos enxergam Jesus. Um homem extraordinário, um homem que vale a pena você ouvir as palavras dele, um homem muito inteligente, um sábio talvez, um profeta para muitos. Mas para nós que encontramos de fato com Jesus, o Jesus ressurreto, ele não é só um homem sábio, ele é Deus. Ele é Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos com tudo isso que existe uma necessidade humana insuperável. Existe uma necessidade humana insuperável. A cruz de Cristo, a sua morte, a ressurreição e a pergunta que Jesus faz a Maria Madalena de a quem você veio procurar, nos mostra que existe uma necessidade humana insuperável. A morte é a maior de todas as precariedades da vida, que mostram a nossa limitada natureza. Mostra como nós somos limitados, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos. A morte, ela não é uma realidade com a qual nós nos adaptamos. Nós estamos sempre vivendo contrários à morte. Nós não queremos assumir a verdade que um dia todos nós
Se Cristo não voltar antes, vamos experimentar a morte. E nós não gostamos de pensar nisso, porque a morte é uma estranha, a morte é uma inimiga, e nós a vemos como inimiga. Por quê? Porque ela é realmente inimiga. Nós não fomos criados para experimentarmos a morte. Ela é fruto do nosso distanciamento de Deus. Ela é fruto do distanciamento de Deus no Jardim do Éden, quando o homem virou as costas para Deus, quando ele disse não ao seu relacionamento com Deus, quando ele quebrou o seu relacionamento com Deus, quando ele quebrou o seu relacionamento com o seu semelhante e quando ele quebrou o seu relacionamento com todas as coisas criadas. Foi naquele momento que a morte passou a se propagar e a fazer parte da nossa realidade. Quando ela passa a se propagar, irmãos, nós não nos tornamos apenas vulneráveis à morte, mas nós nos tornamos também escravos da morte. O distanciamento de Deus nos fez pecadores. O pecado, irmãos, nada mais é do que a nossa capacidade de servir à morte como seus ministros. A partir do momento em que o ser humano pecou, ele passou a ser ministro da morte, ele passou a apresentar a morte em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, destruindo o mundo onde ele vive, destruindo os seus relacionamentos, não vivendo como co-iguais, mas um tentando subjugar o outro, e pior, ele tentou apagar a imagem de Deus no mundo. Ele violou a imagem de Deus no mundo. Mas a pergunta de Jesus para Maria Madalena, a quem você veio buscar? Fala muito a respeito de quem ela era. Porque quando ela vai até o túmulo para buscar Jesus, ela vai para buscar um morto. Ela vai para encontrar-se com um morto. E quando ela descobre aquele morto vivo, da maneira como ele estava, ela descobre que apesar dela estar viva, quem estava morta era ela. E que era ela que precisava ser absorvida pela vida daquele que antes estava morto. É isso que ela descobre. E por último, nós aprendemos, irmãos, que a Páscoa e a pergunta de Jesus para Maria Madalena nos ensinam que a vida venceu a morte. Até aquele momento, a última palavra que era dada nesse mundo era a morte. Mas a partir daquele momento, irmãos, a última palavra que nós escutamos nesse mundo é vida. Naquele túmulo, Maria Madalena foi para encontrar com um homem extraordinário, encontrou um Deus, para se encontrar com um morto e descobriu que quem estava morto era ela. Ela foi num lugar onde a morte reinava, mas quando ela chega no lugar onde a morte reinava, ela descobre que a vida havia vencido a morte, que Jesus estava vivo. Ela descobre que o Filho de Deus estava vivo. E que mesmo tendo mergulhado na morte, ele saiu do outro lado com vida, porque todas as realidades estão debaixo da autoridade desse que é o nosso Deus. Seja a realidade física, seja a realidade espiritual, tudo está debaixo da sua autoridade. Nós podemos experimentar a vida das maneiras mais simples e mais belas quando nós estamos em Cristo, quando nós nos encontramos com Cristo. Se nessa noite, irmãos, eu posso fazer uma pergunta para você, e eu posso, a pergunta é a seguinte: quem vocês estão procurando? Não o que vocês estão procurando, mas quem vocês estão procurando. Se vocês procurarem o Jesus ressuscitado, vocês vão acabar encontrando a vocês mesmos e a vida. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos ficar de pé.